Leila Pereira deve usar recurso especial para o Palmeiras nesse Mundial de Clubes. Tem também a provável escalação do Verdão nesse jogo de quarta-feira contra o Sporting Cristal. Tem também aqui uma discussão que chamou a atenção, a gente trouxe para vocês aqui, entre Casagrande e Vanderlei Luxemburgo. Tem uma ação especial do Palmeiras para a despedida do Estevão no Allianz Parque, também contra o Sporting Cristal. E tem jogador aí correndo contra o tempo para ficar no Palmeiras, tá? Eu sou Bruno Ramos, junto com o Erlan Dias aqui. Nós vamos começar mais um vídeo. Por gentileza, senhores, like no vídeo. Você que já conhece o nosso trabalho, você que ainda não conhece, caiu nesse vídeo de paraquedas, por favor, segura aí e deixa o like no final, se você curtir, tá? Vamos começar aqui primeiro, onde você pode assistir e a provável escalação do Palmeiras contra o Sporting Cristal. Garantindo aí a melhor campanha da fase de grupos da Copa Conmebol Libertadores, o Palmeiras vai receber o Sporting Cristal nessa quarta-feira, às 21h30, que horáriozinho cruel pro trabalhador, hein? No Allianz Parque, pela última rodada, antes do mata-mata. O Palmeiras tenta manter aí o 100% de aproveitamento na competição, algo que, por sinal, só o Palmeiras tem. São 15 pontos em 5 rodadas e classificação, assim, indiscutível, né? Nesse duelo realizado lá no Peru, o time do Abel Ferreira contou com um gol do Richard Rios nos acréscimos para vencer por 3-2 o Sporting Cristal. Inclusive, os peruanos eles estão em terceiro na chave e para eles irem à próxima fase, eles precisam vencer o Palmeiras e torcer para uma derrota do Cerro Porteño para o Bolívar na outra partida do grupo lá em La Paz. Então, ou seja, pode ser até que a gente não sofra tanto nesse jogo, né, Orla? Porque eles vão precisar sair. Então, tem também onde você pode assistir Sporting Cristal e Palmeiras, Palmeiras e Sporting Cristal. Você pode assistir ao vivo na Globo TV aberta, tá? E eu não vou divulgar o stream não, porque, pô, paga nós, né? Tá na Globo aí, TV aberta, então vocês podem assistir qualquer um aí, imagino que tem um televisor Globo, né? E, enfim, senhores, prováveis escalações de Palmeiras e Sporting Cristal. O Palmeiras deve seguir aí sem o Felipe Anderson, que infelizmente está machucado, tem problemas musculares, e também o Bruno Rodrigues, que está em transição física. Aliás, quando que volta o Bruno Rodrigues, hein? Parece que não chega nunca aí a vez dele voltar a campo para jogar pelo Palmeiras. E a provável escalação do Palmeiras deve ser o Everton, Riai, Gustavo Gomes, Murilo, Piquerez, Emiliano Martinez, Lucas Evangelista e Richard Rios, é isso mesmo. 3 volantões ali, Estevão, Facundo Torres e Vitor Roque. Já no Sporting Cristal, que tem aí chances muito pequenas de classificação. Sabe quem que é o técnico do Sporting Cristal, Erno? Nossa, eu não lembro, velho. Paulo Autuori. Nossa, é verdade. Ele é muito aleatório, velho. Total, ele já trabalhou em muitos lugares aí. Enfim, deve manter a base das últimas partidas. Eles devem ir a campo com Henriques, Sosa, Romero, Chaves e Lutger, Gonzalez, Távara e Pretel, Cabejos, Cauteruccio e Pacheco. Aí os nossos gloriosos apitadores aqui. Árbitro Wilmar Roldan, da Colômbia, com seus assistentes John Leon e David Fuentes. No VAR, Leonardo Mosqueira. Esse é aquele típico jogo. Vou falar real, vou lançar a Red Pill aqui pra fazer saldo, vai, gente. Me desculpa, com todo respeito ao Sporting Cristal aí. É pra ganhar e ganhar bem, né? Tem discussão, né? Pra cumprir tabela, né? Eu não vou reclamar aqui de 3 volantes, eu vou esperar. Mas assim, imagino que também, se for exatamente esse que você falou, também o Richard Rios talvez mais avançado, né? E é uma coisa que eu tô sentindo falta, senti falta contra o Flamengo, senti em alguns jogos também. É um cara mais de construção, né? A gente já falou sobre essa qualidade do Rios também, que ele ajuda muito na construção. Que o Palmeiras às vezes parece que tem uma lacuna ali, né? De quem sai jogando já vai direto para ataque, nunca tem aquele meio campo ali de criação, de pensar mais o jogo. O Estevão tá cada vez mais avançado. Então, talvez, se for mais por esse caminho, pode ser até um teste aí pro Richard Rios um pouquinho mais à frente dos dois volantes ali, sem tanta obrigação de marcar, porque, assim, o Richard Rios, ele tem sua qualidade para marcar, mas eu não gosto, que eu acho ele muito afobado, não sei se acho que ele é muito exagerado, tanto que ele toma cartão direto e tal, mas a parte da criação dele é muito boa, então acho que pode ser, inclusive, um teste para isso também. Agora realmente é a chance de rodar o elenco, né, cara? Porque você vai ter o Cruzeiro aí no domingo, 19h30. Eu defendo que o Abel poderia rodar o elenco bem mesmo nessa partida, muito porque você tem o Cruzeiro no domingo, às 19h30, e é um jogo chave. Visando o Campeonato Brasileiro, vendo que a nossa situação já está resolvida na Libertadores,
tudo bem, acho que tem o São Paulo, né? Se eu não me engano, o São Paulo ainda pode passar o Palmeiras, né? Na classificação geral. Não, tá resolvido, sim. Tipo, Tá resolvido. Ah, então acabou. né, não tem interesse no campeonato mesmo, é mais o lance de fazer um jogo legal. Até pensando na despedida do Estevão, né? Que você vai comentar depois, hein? Tem essa é verdade, tem essa grande questão, né? Mas enfim, tem um jogo importantíssimo contra o Cruzeiro lá visando o Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro, inclusive, que tá a 2 pontos do Palmeiras, venceu o Fortaleza fora. O Palmeiras pega o Cruzeiro na próxima rodada fora de casa, mesmo sabendo que o Palmeiras joga muito bem. Mas enfim, surgiu uma dúvida aí, rapaziada. O que vocês fariam? Vocês poupariam o time, né? Visando esse confronto com o Cruzeiro, para o Palmeiras chegar mais inteiro contra o Cruzeiro? Ou vocês, time master aí, time total, para realmente dar uma despedida digna pro Estevão, né? Porque realmente pode ser insensível da minha parte aqui, talvez tenha sido. Porque o garoto se despede, né? Tinha esquecido desse detalhe, perdão da minha parte. Pode ser por causa disso mesmo, realmente faz sentido aí que o Abel tenha esse posicionamento. E teve uma treta aí também, né? Uma treta que a gente trouxe para vocês que a gente achou pertinente, né? Foi uma treta entre o Casagrande e o Vanderlei Luxemburgo, falando sobre técnicos estrangeiros no Brasil, cara. Olha só, depois de 300 anos, o primeiro técnico estrangeiro da seleção brasileira já tá rendendo, velho. Me perdoe, Casão. Casão, me perdoe. Me perdoe, porque parte da imprensa foi execrando os treinadores brasileiros. Tá ultrapassado, o Filipão não presta mais, o Mano não presta mais, o Luxemburgo não presta mais. É quando nós tínhamos essa experiência para passar para os outros. Só teve treinador brasileiro. Então, e nós ganhamos com treinadores brasileiros. E perdemos com o treinador brasileiro. Estamos no fiasco. Nós somos pentacampeões com o treinador brasileiro, rapaz. Não podemos esquecer isso. Nós somos pentacampeão em 2002. Nós somos em 2025. E aí, rapaz? Antes de 2002, nós passamos tanto tempo sem ganhar, rapaz. O que aconteceu depois? E nós ganhamos. E vamos ganhar. Ou você acha que tem que ser campeão toda a Copa do Mundo? Nossa, mas eu não estou falando isso. Nós estamos discutindo treinador. Parece, cara. Execraram os técnicos brasileiros passaram a não prestar. Execraram porque eles fizeram mau trabalho na seleção brasileira. Não fizeram mau trabalho, não. Porque tem o técnico brasileiro... Aqui, cara, agora, com todo respeito, aqui nós somos cachorro vira-lata. Essa é a grande verdade. Nós aqui não prestamos e o de fora vem aqui e presta muito. Não tem nada contra ele. O primeiro estrangeiro que vem, você não pode usar esse discurso de vira-lata. Não, o primeiro treinador estrangeiro que veio. Pô, mas uma coisa que me pegou muito foi ele falando como se o Ancelotti não fosse nada, né? O Ancelotti é um dos 5 maiores treinadores da história, pô. E você que se dane que o Brasil foi pentacampeão 20 anos atrás com o brasileiro. Você tem um dos top 5 treinadores da história do futebol topando pegar essa bagunça que é a seleção hoje, junto com a CBF. Mas aí, ó, Luxemburgo, eu tô com o Big House aí, eu não sei você, Erno. Tô com o Big House aqui. Eu acho que realmente a seleção, o futebol brasileiro, nós estamos um pouco ultrapassados, porque você pega 2019, chegou um cara lá no Flamengo lá, e o cara tem mais título do que derrota. Chegou o Abel aqui em 2020, colocou tudo no bolso. Tudo bem, Abel tá sofrendo um pouco mais agora, mas chegou aqui em 2020 e colocou tudo no bolso. Então, eu acho que precisa desse repertório, né, cara? Acho que a gente precisa desse repertório. E outra coisa também, os treinadores brasileiros, parece que eles vão ficar secando a seleção aí até 2026, né? Mas depois que perder, aí os caras falar tudo que estão solto na garganta deles, porque eles parecem que estão se segurando. Eu sinto realmente, tirando o Felipão, tá, que foi entregar a camisa pro Carlo Ancelotti lá e falou, inclusive os caras têm uma dificuldade de falar Ancelotti aqui no Brasil, né? Os caras falam Ancelotti. O Felipão foi levar a camisa lá para ele. Acho que foi o único que se posicionou publicamente a favor do Ancelotti. Mas eu tô vendo que os caras falam com um ódio, cara, que é incrível, não? Esse corporativismo que a gente já vê na hora das críticas ao Abel, né? Agora o cara vai para a seleção, mexe muito com o ego deles, né? E o Felipão teve ali inclusive foi uma atitude bem legal, assim, para não sei quem pensou isso e tal, mas quem pensou acertou muito. Porque eu até cheguei a postar lá no... Inclusive, sempre que a gente posta coisa da seleção, o pessoal caga. Ontem eu postei do Felipão e do Ancelotti, a galera curtiu pra caramba. Porque você remete a uma boa época, né, da CBF, uma boa época da seleção. O Felipão, né, campeão em 2002, que tem um certo carinho ali, talvez com o corintiano, não, né, porque ele falou que raiva do Corinthians e tal, mas de resto é um cara que tem uma boa aceitação, então foi uma atitude bem legal, assim. Eu tô Casagrande nessa, cara. Ele até falou ali, né? É o primeiro em muitos anos, tipo assim, é o primeiro, a gente sabe que teve inclusive o do Palmeiras, né? Lá quando o Palmeiras representou a seleção e tal, mas assim, é o primeiro ali mesmo a comandar e tal, né? E assumir esse cargo.
efetivamente, e aí, tipo, e é um dos caras mais pica da história, não é inclusive, quando falavam do Abel, eu pensava comigo, pô, o primeiro gringo a treinar a seleção vai ser o cara que começou a treinar recentemente, assim, né? Não tem nem 20 anos de carreira ainda o Abel, sendo que tem tantos nomes aí que se você conseguir, você consegue trazer, e foi o caso do Ancelotti, né? Então, cara, é muito o lance do corporativismo que a gente já viu muito contra o Abel, que vai ter contra o Ancelotti a cada empate contra o Equador já vão reclamar, se ganhar e não jogar bem vão reclamar, então vai ter muito disso. Eu acho que o caminho tá certo, velho. Eu nem acreditava que ele fosse assumir a seleção, porque a gente viu como foi, né? Eu acreditava que ele fosse fazer o famoso Minhacher ali, mas ele veio e eu espero que dê muito certo. Eu já falei aqui, eu era muito torcedor da seleção. É legal pra caramba a seleção ganhando. O país tudo cagar, tudo dividido, a gente poder se juntar pelo menos em alguma coisa, né? Então eu torço para que ele dê muito certo. Gosto muito do Luxemburgo, mas ele mesmo, né, cara? Ele já foi estrangeiro, né? Lá no Real Madrid, já foi no Real Madrid, você quer falar? Então, o cara já teve essa experiência, então ele sabe o quanto é difícil, né? Ele deveria facilitar, né? Não ser o cara ficar atacando pedra também. Nem começou o trabalho do Ancelotti ainda. Cara, o que você pensa? O que você acha, cara, técnico estrangeiro? Parece uma falácia, parece uma inveja aí dos outros treinadores? O que você pensa a respeito? Deixa aqui embaixo. Recado importante para vocês do nosso parceiro KTO, tem promoção de ganho aumentado agora para essa rodada de Libertadores e Sul-Americana, tá? 25% de ganhos extras nas apostas, mas ó, é só usar a função criar aposta, colocar no mínimo 3 seleções com odds de pelo menos 3.0 e ativar o ganho aumentado antes de confirmar, tá? Se atente a esse passo a passo aí. E aí tem outro detalhe, a aposta máxima é de R$50 e o ganho pode chegar até R$500, tá? Mas corre que até amanhã, quinta-feira, 23h30, e também essas apostas te ajudam na Liga do Milhão, contam pontos ali na Liga do Milhão, que tem prêmios de R$1.000 a R$5.000 e o prêmio máximo, com certeza, é obviamente o R$1 milhão, beleza? Mas lembrando sempre, aposta com responsabilidade, apenas maiores de 18 anos, na KTO, que é uma casa regulamentada, transparente e de máximo respeito aí no país. E tem agora também a novidade para a despedida do Estevão, preços populares. O Palmeiras vende 27 mil ingressos para o adeus do Estevão no Allianz Parque, tá? Que vai acontecer aí nesse jogo contra o Sporting Cristal. Isso foi em pouco mais de 24 horas. Preços populares, então, casa cheia nessa quarta-feira contra o Sporting Cristal pela Conmebol Libertadores. E você vai estar lá, né? Você vai sair de casa. Um evento magnânime, hein? Um evento fabuloso. Pegar uma câmera e tirar uma foto, registrar isso aí. O pessoal acha que o evento mais importante é a despedida do Estevão, não, é a minha chegada. Faz mais de 2 anos já, e acho que é o primeiro jogo que dá certo, que é um jogo assim, que não, teoricamente não vale nada, né, porque o Palmeiras sempre tá decidindo alguma coisa, é sempre um clássico, é sempre alguma coisa, e não dá pra deixar aqui, mas esse daí vai dar pra ir mais tranquilo, né, e até a parcial ali tá de 27 mil agora, mas você entra agora no site, já tem pouquíssimos ingressos disponíveis, assim, então... Quem diria, né, cara? Quem diria que deixar os ingressos acessíveis faria as pessoas acessarem os ingressos, né? É uma conta muito básica aí, né? A gente lembra que quanto a despedida do Endo, que foi na Libertadores, num jogo assim até tranquilo também, e exatamente pelo preço dos ingressos na oportunidade não lotou muito, né? E agora, pelo menos, o do Estevão vai ser legal, assim, porque precisa, né, mano? O ideal é sempre estar lotado, mesmo seja um jogo decisivo ou um jogo que não é decisivo, mas você tem que atrair de algum jeito, porque tem jogos que você vai atrair, o jogo atrai por si só, e tem jogos que o jogo não interessa tanto, você tem que ter o a mais, e o a mais, nesse caso, é o ingresso mais acessível. É isso, e ó, o Palmeiras que já não tem grandes objetivos aí para esse confronto, por isso abaixou os ingressos, pensando em casa cheia para festejar a despedida do Estevão. Nossa, eu me senti um insensível agora falando pro Palmeiras ir com um time misto, hein? Tá certo, tem que ir com um time cheio mesmo, para entregar uma despedida digna pro menino, de preferência com 2 gols dele, com ele batendo pênalti, né? Ou não, né? Não sei. Mas com ele podendo fazer gol aí de diversas outras maneiras e se despedir bem. Então, pessoal, as entradas elas custam de R$40 a 120 para não sócios para essa partida, o que é bem abaixo dos 80 aos 420 que foram praticados nesses jogos recentes aí da Libertadores, por exemplo, contra o Bolívar, tá? E você tem os membros avantes, eles têm preferência aí na compra dos ingressos até amanhã,
era até amanhã de hoje, então você pode acessar aí o site, pelo site Ingressos Palmeiras. E, enfim, depois desse jogo com o Sport Cristal, o Estevão ele pode enfrentar o Cruzeiro no dia 1 de junho, pela 11ª rodada do Brasileirão, mas aí a partida no Mineirão, e em seguida o Estevão ele vai para os Estados Unidos para disputar a Copa do Mundo de Clubes. Após a competição, ele se apresenta no Chelsea da Inglaterra. Inclusive, ele está já, como vocês bem sabem, negociado com o Chelsea desde junho do ano passado por 61 milhões de euros, 145 fixo e 16 em metas, né? O que chega aí a 358 milhões, o que é um negócio... o acordo, inclusive, previa a participação dele na Copa do Mundo de Clubes pelo Palmeiras, tá? A nossa próxima novidade aqui é, inclusive, uma informação do Flávio Latifi, ó. Eu vou mandar uma imagem para você, por favor, se você puder colocar na tela, enquanto eu vou debatendo aqui com a galera e você também vai complementando, que é o seguinte, ó. Informação do Flávio Latifi. O Palmeiras, numa ação de marketing, ele entregou como o Abel Ferreira pensa o elenco do Palmeiras agora, e ele mostrou que o Mike não briga mais pela lateral direita, que é a sua posição de origem. O Mike, que tem 32 anos, ele tem contrato só até o fim da temporada e ele corre contra o tempo para ganhar uma renovação. O que acontece é que o Mike agora, ele disputa uma vaga com o Felipe Anderson e com o Alan. O Gia e o Marcos Rocha, eles são nomes mais pelo setor defensivo do Palmeiras. E aí o Gia, ele acabou sendo titular na posição e o Marcos Rocha, o reserva imediato. O Mike, inclusive, que foi titular no jogo contra o Flamengo, realmente não teve uma boa atuação, nada que chamou muita atenção, inclusive foi substituído no segundo tempo. E o Abel Ferreira já utilizou ele nessa função quando ele não teve o Dudu lesionado em 2023. E, enfim, isso sempre gerou um desagrado com a torcida, né? Inclusive, quem esteve presente lá no Allianz Parque se irritou muito com a atuação do Mike. Achou que o Mike... E realmente o Mike parece que ele destoou muito, né? Ele não estava no nível ali, pelo menos dos caras do Palmeiras que estavam jogando, pelo menos na mesma rotação, né? E o Mike, que ele tem uma série de lesões no ano passado. Nesse ano também ele já se machucou, no mês passado ele teve outra lesão na coxa, teve lesão de panturrilha, enfim, é um cara que fisicamente, infelizmente, e eu gosto do Mike, viu? Gosto do Mike, mas infelizmente hoje não sei se ele tem mais nível para continuar no Palmeiras. E as lesões e uma definição na lateral direita aí com alguém mais jovem pode dar a entender um fim do Mike, um fim do contrato do Mike nessa temporada. Ele tem contrato com o Palmeiras até 31 de dezembro e só deve ter a sua situação resolvida aí no fim do ano, tá? E se ele quiser também já pode assinar um pré-contrato aí, faltando alguns meses, tá? De preferência nos próximos 6 meses, faltando 6 meses para o fim do contrato, ele já pode assinar um pré-contrato com um outro clube, tá? Então, senhores, com a ala direita aí, a vida dele também não vai ser fácil. O Felipe Anderson chegou, voltou a jogar bem, tá lesionado, mas pode voltar a disputar a posição aí também. Quer falar sobre o Mike rapidinho, Erlan? A questão física, né, pega muito do Mike. Até esse lance da dobra de lateral, que todo mundo reclama, eu entendo, só que se parar a pensar, a gente toma gol do Ayrton Lucas enquanto o Alexandre estava em campo, então a gente tomou gol de dobra de lateral também, né? Não é uma exclusividade do Palmeiras e não é uma parada que só não dá certo, que já deu certo em algum momento. O problema é que quando você coloca o cara que tá abaixo, você vai sentir muito, né? O Palmeiras realmente acabou, especialmente depois que mexeu tudo ali e foi para cima e ficou bem exposto, né? Então o problema não é exatamente a dobra de lateral, mas é esses laterais que estão dobrando estarem bem, né? Porque é uma parada que tem que funcionar muito com entrosamento. E pensando na ala ali, também tem o Alan, né, que fez alguns jogos aí que a galera reclamou de titular, mas entra bem quando entra no segundo tempo. Então eu acho que é natural que o Mike vá realmente para não continuar no clube. O Gia se firmando, né, ali pensando no lateral. E ano que vem, pelo que a gente vê, deve subir o Gilberto também. Então o espaço para o Mike vai ficando cada vez mais difícil, né? Bem lembrado, muito bem lembrado. Enfim, e na nossa próxima notícia aqui, deixa eu só confirmar se é a nossa última notícia. Ainda não, tem mais uma. É caminhão de informação aqui, amigão. Seguinte, isso aqui é uma informação também. Informação dos amigos do nosso palestra, do Rafael Bulara, que o Palmeiras tem o pior aproveitamento no Allianz Parque e já igualou as derrotas de 24 e 23. O Palmeiras, que sobra como visitante, faz uma campanha assim espetacular como visitante,
Isso está em falta quando o Palmeiras joga no Allianz. E essa derrota de domingo foi a terceira do Palmeiras no Allianz Parque e já igualou aí os números de 2024 e 2023, quando o Palmeiras também teve 3 derrotas. E no ano passado foram 25 jogos e um aproveitamento de 77,3%, que foi o segundo maior desde 2015. O recorde pertence a 2022, onde o Palmeiras teve 83%, né? E em 2023, quando o Palmeiras só perdeu em 3 oportunidades, teve 76% de aproveitamento. Então o Palmeiras, o Allianz, ele passou a ser uma preocupação em 2025 para o Palmeiras, né? Foram 13 jogos, 6 vitórias, 4 empates, 3 derrotas, 13 gols marcados, 6 gols sofridos, 56% de aproveitamento. Isso para um mandante não são bons números, né? E a derrota aí só como mandante, o Palmeiras entrou em campo 33 partidas em 2025 e conta com 4 derrotas. Todas as derrotas do Palmeiras foram de mandantes, tá? Além das 3 derrotas sofridas no Allianz Parque para Corinthians, Bahia e Flamengo, o Palmeiras também perdeu para o Novo Horizontino, mas lá na Arena Barueri. E aí o Palmeiras como mandante, né, em 2025, 16 jogos, 8 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, 17 gols marcados, 8 gols sofridos, 58% de aproveitamento. E em compensação, né, em contrapartida, o Palmeiras é um visitante indigesto. Quando o Palmeiras joga longe de casa, dá para se dizer sim que o Palmeiras é imbatível, pelo menos desde o ano passado. São 20 partidas sem derrotas. Desde o ano passado, 20 partidas sem derrotas. 17 delas nessa temporada atual. O Palmeiras tem 14 vitórias e 3 empates em 2025. O próximo compromisso, inclusive. Isso é uma boa notícia, né? O próximo compromisso é contra o Cruzeiro no domingo no Mineirão. E se o Palmeiras caso o Palmeiras mantenha essa sequência, vai igualar uma série entre 1995 e 1996, quando ficou 21 jogos consecutivos sem perder aí longe de casa. Então vamos se apegar aí aos detalhes, né? E sendo chato, né, falando da questão do Allianz Parque, até dei uma olhada rápido, tem grandes chances aqui na Libertadores do Botafogo ficar em segundo lugar, do Flamengo ficar em segundo lugar e do Internacional ficar em segundo lugar. Tipo assim, o Peñarol hoje tá em segundo lugar, então pode ter alguns confrontos difíceis aí, um confronto difícil nas oitavas, e aí a sua vantagem, teoricamente, é decidir em casa, só que daí, se você não tá com força em casa, acaba sendo vantagem nenhuma, né? Se fosse diferente, se o primeiro geral pegasse o último ali classificado, aí você tinha vantagem de realmente pegar um adversário mais fraco. Mas como você pode pegar o próprio Flamengo, o próprio Botafogo, que foi o que aconteceu ano passado, né? E a gente decidiu em casa, aí acaba sendo quase que zero vantagem, né? Porque você não consegue fazer a sua casa ser um diferencial. Eu não sei não, viu? Por mim, manda em Barueri aí os jogos da Libertadores. Enfim, senhor, tem mais uma, não vai embora não. Eu sei que você está aqui, eu sei que você está presente nesse vídeo. A Leila Pereira deve usar um recurso especial para levar os convocados do Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes. É isso mesmo, nosso reforço do ano passado ou retrasado, eu não lembro. Enfim, o Palmeiras vai realizar uma logística à parte para levar aos Estados Unidos os jogadores convocados para a data FIFA. O Estevão e outros jogadores que estão na sua seleção, eles vão embarcar no avião particular da Leila Pereira para se juntar à delegação na disputa da Copa do Mundo de Clubes. O Palmeiras vai para Greensboro, na sua cidade base, lá dos Estados Unidos, dia 9 de junho, num voo fretadinho, bonitinho, tudo certinho. O Estevão vai ser desfalque, porque a última rodada das eliminatórias sul-americanas nesta data FIFA vai ser no dia 10 e ele está na lista do Ancelotti. O Palmeiras ainda aguarda a divulgação das convocações das outras equipes, mas vocês já estão imaginando aí, Gustavo Gomes pode ser chamado pelo Paraguai, Richard Rios na Colômbia, Piquerez, Emiliano e Facundo pelo Uruguai. Então, desse jeito, todos esses ficariam de fora da viagem com a delegação no dia 9. O Benedetti e o Luigi, eles também devem desfalcar o elenco do Palmeiras, porque eles vão disputar amistosos aí com a seleção brasileira sub-20 lá no Egito. Então, essa logística de convocação ela vai ser a seguinte: todo mundo embarca no dia 11 de junho, no avião particular da Leila Pereira. Então, dia 11 de junho partiu os Estados Unidos. Aí, a aeronave não é da Placar. A ideia da presidente do Palmeiras era seguir viagem no jato dia 9, assim como a delegação do Palmeiras, para chegar junto com o elenco na cidade da Carolina do Norte. Então, o que acontece?
a Leila Pereira mudou de planos para facilitar a viagem dos jogadores convocados e também diminuir aí os custos do Palmeiras, que teria que fretar outra aeronave. Então, o que acontece? Ela vai seguir com os atletas e o Serginho, que é massagista do Palmeiras e também convocado para a seleção, até o massagista é convocado no dia 11. Então, os jogadores eles devem perder as 2 primeiras atividades do Palmeiras nos Estados Unidos, mas eles chegam a tempo para finalizar ali os preparativos para estrear no Mundial, tá? O Palmeiras vai fazer aí seu primeiro jogo na Copa do Mundo de Clubes no dia 15 contra o Porto de Portugal em New Jersey e ainda vai enfrentar o Al-Ahly do Egito e depois o Inter Miami. Enfim, e nós estaremos lá, senhores, nós estaremos lá no Mundial, quer dizer, se Deus permitir, né, 99% a gente está confirmado lá, então devemos cobrir aí para vocês e entregar muito conteúdo, mas ó, ajudando na logística, né, isso aí é excelente, né. Aproveitar os recursos, né, mano, tem dinheiro, tá cuidando da parada aí, a logística é bem chata, então que bom, né, que vai ajudar nesse sentido. Quando teve esse negócio do avião, foi uma encheção de saco, né, e eu lembro que a Leila na época usou mesmo o Palmeiras para divulgar pra caramba, e ela ali de aeromoça, né, ela também gosta, né, de chamar uma atenção. Mas Tá tirando essa parte da personagem da Leila, né, a parte, digamos, prática da coisa ajuda pra caramba. Não é a primeira vez, né, que ajuda com esse lance de convocação. Então, que bom que a gente tem esses recursos, né? Te lembra aí, um tempo atrás, os caras fazia piscininha na piscina de 1.000 litros lá, o recovery. Então, as coisas mudaram muito e você acaba sentindo a diferença, não tem como. O meu também é fretado, você ficou sabendo? O meu é fretado para Bogotá, aí eu fico 4 horas lá, né, por opção, depois é Miami, depois é Nova York, enfim, fretado em todos esses lugares aí. Pessoal, obrigado pela sua audiência aí, pela sua paciência, dá like no vídeo por gentileza, vídeo grande, hein? Vídeo muito grande. Valeu, tamo junto, até o próximo vídeo.